Então, né, e essa historinha, assim, pessoal, né, porque se a gente parar para analisar um trecho que eu coloquei do Joel né, nos canais aqui, Telegram e lá no WhatsApp, aquele trecho que ele fala, o universo exterior é um reflexo do que tem na minha consciência, né? Caos, Então, o caos que, total. Oi? É um caos total. Pois é, se tá caos dentro, vai estar caos fora, né? E, e aí a gente começa a observar, né? Por isso que fala, né? O que tem na casa, né? Aquela famosa frase, né? Que tem nas obras do Joel, o que você tem na casa? Olha, olha em volta, né? Observa, né? Ao redor, ao sistema que você está vivendo, está manifestando, e isso vai dizer muita coisa, né? E essas questões, assim, né, da matéria em si, a gente começa a observar, né? Parece uma coisa simples, tola, mas diz alguma coisa, né, a respeito da consciência ali. Por que que eu tenho que esperar certas coisas acontecerem para eu tomar, né, uma ação, né? Por que que eu tenho que me submeter a essas condições da mente? Porque o título aqui é uma mente incondicionada, mas ela, para chegar no incondicionada, ela está condicionada. E as condições que estão nessa mente, elas estão, assim, enraizadas por muitas experiências que a gente teve, né, aqui, assim como as famosas, os famosos condicionamentos que foram inseridos na nossa mente desde a concepção. Isso está, né, no trovejar do silêncio, né? Desde o momento da concepção, a gente já recebe ali as crenças, né, as limitações na mente. E traz isso de ancestral, traz isso de pai, mãe, traz isso, né, de ancestrais mais antigos. A gente começa a repetir padrão, os condicionamentos, né, os comportamentos repetitivos que a gente faz, repete de pai, mãe, de avô, de avó. E a gente, né, eu não sou mãe, mas quem é mãe também pode passar isso para os filhos. E a gente faz isso no automático. A gente não presta atenção, né? Quer falar, Marizuda? Pode falar. Sim, tá me ouvindo bem? Eu tô de fone. Uhum. Pode, estou te ouvindo bem. Então, isso que você falou agora, até alguns anos atrás eu não percebia. E depois que eu comecei a estudar, é nítido. Eu realmente me vejo reproduzindo, principalmente as coisas que eu é, não gostava, vamos dizer assim, do comportamento do meu pai ou da minha mãe, e eu repito isso. Exatamente, a gente faz. E é interessante, né? A gente se pega e leva até um susto, né? E muitas das vezes a gente, como você falou, não gostava, a gente julga, né? Então a gente julga, pô, a pessoa tem esse comportamento aí que é horroroso. Daqui a pouco passa 5 minutos, você tá lá fazendo a mesma coisa, né? Essa questão da miséria, né, na mente, né, da escassez é muito forte aqui, é um dos condicionamentos mais fortes que existem, né? E a gente observa que isso vem também de uma hereditariedade e pega em coisinhas bobas, não estamos nem falando assim de grandes feitos, de grandes aquisições, não estamos falando de coisinhas, aquela questão dos, nossa, mas R$ 10 é caro, não, mas isso aqui não vale, né? Então, esse julgamento é de uma mente que está condicionada, está escrava de um julgamento, né? De uma classificação. Por quê? Porque essas classificações vêm da mente, né?
Se a gente parar para pensar essa questão de caro e barato, é relativo, porque se Ferrari fosse muito cara, ninguém comprava. O que é caro, né? O que é barato? Isso é da mente, isso é do ego, é o julgamento, né? Porque ir para uma mente incondicionada é saber que nada me limita. Porque se eu sou o que eu sou, né? Sou filho de Deus, sou o herdeiro, como é que eu posso ter limitação aqui? É claro que a gente tem limitação física, né? Da gente exercer algumas coisas aqui, porque esse lugar que a gente está experimentando nos impede de fazer algumas coisas óbvias, né? Mas a questão é mais na mente, não é nem no físico, né? São os condicionamentos, né, que nos levam a acreditar e ter a crença que é impossível que é impossível conquistar tal coisa, né? Então, olhe para esse sistema, traga a luz, né, para esse sistema do inconsciente, porque tudo isso está no inconsciente, traga a luz para o consciente. E como é que a gente faz isso, né? Perguntando. E eu sempre lembro daquele episódio do Joel, quando ele perde as malas no aeroporto de Joanesburgo. E ele pergunta: aonde foi que eu falhei? E ele acha a resposta, né? E as malas aparecem só no final da viagem, né? É interessante que ele é suprido na viagem inteira, e aí quando ele faz o retorno, as malas aparecem, e aí ele descreve onde está a falha ali, né? Se ele é o que manifestou aquilo, ele é, né, o ser o filho de Deus ali, como é que ele pode, né, em espírito ter sumido? A matéria não pode sumir assim, a mala que ele projetou que veio dele, né? Então, essas questões do dia a dia, elas são importantes da gente analisar e começar a fazer o boot na mente. Como é que a gente faz esses boots, né, cerebrais, né? Quando a gente identifica. A gente já troca isso através do reconhecimento de quem a gente é. Entrega para o espírito, né? Pô, isso aqui não é meu, isso aqui não sou eu, isso aqui é uma imposição do ego que está me vendendo uma história e eu estou acreditando nessa história que eu não sou capaz, que eu não consigo mudar, que eu não consigo realizar, né? Que o suprimento ele é limitado para mim, eu não posso receber tal coisa em determinado momento, né? Mas aí eu venho para uma outra reflexão muito, muito profunda, que é essa renúncia verdadeira, né? Da gente sair realmente desse eu e ir para o Espírito Santo, que é nesse caso de você, por exemplo, ser suprido aqui das coisas que você precisa, não que você quer, não é os desejos, mas é aquilo que você precisa, e você descansa nesse lugar, sabendo que aquilo não é você quem tem que fazer, não é você quem tem que prover. Tudo já é, né? E é impossível falhar. Mas isso é um processo. A gente vai limpando esse inconsciente aí, tirando esses condicionamentos. Por quê? Deixa eu abrir aqui para o Arthur, chegou? Boa noite, Arthur. Boa Então, noite, Vané. boa noite, querido. Então, Joel fala disso, né? Você tem que dar o espaço para o Espírito Santo agir. Aqui em cima, nós falamos, no começo desse estudo da mente incondicionada, a importância de se criar um vácuo interno. O que ele quer dizer com isso, quando ele tem que criar um vácuo interno? É você abandonar todos os conceitos, todos os achismos, saberes, o suposto conhecimento que você acha que tem. E não só isso.
esses condicionamentos, eles precisam ser limpos, eles precisam, né, fazer através das famosas catarses, precisa limpar esse inconsciente para você dar espaço para o espírito agir. Está aqui nas obras de Joel. Se eu não me engano, eu li esse trecho no Parentes na Eternidade, porque eu estou lendo muito esse livro, assim, repetidamente, vários trechos, né? Ele é muito bom, esse livro. Aliás, todos eles são muito bons. E ele fala exatamente isso. Para que o Espírito de Deus, né, que ele até comenta aqui, ele haja, eu preciso criar um vácuo. Preciso dar espaço, porque tem sentido, né? Porque olha só, se eu estou tão identificado com esse eu acho tanto que eu sou esse eu não posso olhar para os dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso ficar com os dois ao mesmo tempo. Então eu uso o ego quando eu preciso das coisas daqui, aí quando dá ruim eu vou para o Espírito Santo. E a gente continua fazendo esse movimento. E tem que chegar um momento que isso tem que terminar. Mas é um processo. Então, esses condicionamentos, eles têm que ir diminuindo, eu tenho que ir tirando, né? Eu no sentido não como poder, eu tendo poder para isso, mas o espírito tendo poder para ir revelando ali a verdade e corrigindo, para que ele realmente tome a frente, né? E aí as coisas começam a entrar pela graça. É isso que Joel diz aqui. E a gente lendo aqui esse subtítulo, né, dentro desse capítulo da mente incondicionada, vai de encontro com uma postagem que eu coloquei lá no Instagram e até aqui nos canais, dizendo, né, do Joel, né, que luz e trevas são a mesma coisa. Elas são uma. E aí houve um debate ali no Instagram, né? As pessoas trouxeram ali as suas percepções. Teve algumas percepções bem interessantes. Mas isso vai calhar justamente com esse trecho aqui que Joel cita aqui no começo desse subtítulo. Né? A mente condicionada não conhece desejo. E aí ele fala, a mente incondicionada não possui anseios ou desejos materiais. Mas aqui, a mente incondicionada não possui conceito, é que ela não sabe o que é, ela não classifica o que são trevas e o que são luz. O que é trevas e luz para a mente incondicionada, que é a mente consciente? Ela é. A consciência simplesmente é. Né? Ela não tem classificação. Por isso que, até em última instância, né, pelo não dualismo puro mesmo, que é o fim da linha, onde a gente reconhece só consciência, só presença, não tem atributos, não tem conceitos, porque é anterior a tudo isso aqui. Ela é. Né? E aí ele continua aqui. Inteiramente uma habitação para o Espírito de Deus. Então, é o que a gente acabou de falar. A mente que está condicionada, ela não consegue trazer a presença do Espírito de Deus para ela. Então, eu fico ali acreditando nas limitações, eu tenho uma tendência à escravidão da mente, então eu sou escrava dessa mente, eu sou escrava, né? Vamos falar do dinheiro aqui, né? Para despender um dinheiro para alguém, porque o Joel fala, né? É só passar de mão em mão, é só de Deus para Deus. Não existe um outro ser ali recebendo dinheiro, não existe um outro ser ali dando dinheiro, não são seres distintos, é só de Deus para Deus. Então, em última instância, o dinheiro também não existe, né? É uma criação humana, é uma classificação ali. Então, se eu tenho uma mente condicionada para isso,
né? Ah, eu vou perder se eu der esse dinheiro, ah, eu vou ganhar. Se eu estou sempre nessa mente, né? Eu estou condicionada ali, eu estou deixando as coisas desse mundo me escravizar. Sendo que quem me traz o suprimento é o que eu tenho na minha consciência. E o que eu tenho na minha consciência? Que ele é finito ou ele é infinito? Que não sou eu quem traz? Ou sou eu que tenho que, pelo suor, né, conquistar esse dinheiro? E isso a gente vai fazendo uma reflexão interna e vai ali corrigindo aos poucos esse condicionamento, esse padrão que está na nossa mente enraizado, né? Vai corrigindo. Até que vai chegar em um momento que isso vai estar bem assentado. E aí eu não vou ter mais medo, né? Porque o medo nos faz ficar condicionado. Né? E aí ele complementa, né? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nossa mente é esse templo de Deus. Nossa mente incondicionada, viu? Ele não pode habitar a mente condicionada, porque essa mente condicionada pertence ao ego. Está ali cheia de crenças, cheia de padrões de repetição, de apegos e de desejos. Então, não é essa mente. Então, tem que limpar essa mente, corrigir essa mente, entregando ela para o Espírito Santo fazer a correção. A mente que não deseja mais nada, porque não precisa desejar, né? Ela entrega, porque ali no assentamento da consciência já tem a certeza de que o que eu aqui necessito, a consciência ela sabe, porque ela é onisciência e onipresença. Que deseja apenas conhecer a paz de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus. E a vontade dele é uma com a minha, né? A vontade de Deus. Entramos nesta nova dimensão. Então, eu saio da dimensão tridimensional e entro na dimensão quadridimensional, que é a dimensão aonde eu não vejo só matéria. Eu transcendo aquela matéria. Eu consigo entender que atrás daquela matéria, daquela aparência, existe espírito. Onde não temos vontade própria, mas seguimos sua liderança. Quando sua vontade se manifesta em nós, quando sua vontade, maiúsculo aqui, só pode ser a vontade da consciência, né? Da presença. Quando sua vontade se expressa em nós. Olha só que interessante isso aqui. Se expressa em nós. O que ele quer dizer nesse momento aqui? Que essa expressão em nós não é uma expressão física, é uma expressão de uma vontade genuína que vem da alma. É uma vontade que não tem dúvidas. E olha só, e apenas a realizamos. Porque lembra que Joel fala que a graça ela não tem fases da metafísica. E a metafísica aqui, ela tem fases. Esse estágio aqui que o João está falando é exatamente isso. Essa realização ela é natural, ela é espontânea. Não tem dúvida, você não tem como errar o caminho. Então, fizemos uma transição deste mundo, ou seja, da mente condicionada do ego, para o meu reino. Na mente incondicionada não há pensamentos materiais. Deixa eu abaixar para a gente poder ler o trecho que ele fala aqui. Vanessa, Oi.
Eu não entendi o que você disse na fase, na metafísica, não tem fase? O Joel, eu não vou lembrar agora, porque eu leio tantas obras ao mesmo tempo, mas eu acho que deve ser no Trovejar. Ele diz o seguinte: pela graça, não há fases na metafísica. Aqui, neste mundo, a metafísica ela é precedida de fases. O que ele quer dizer com essas questões de fases? É assim: eu preciso estar num estado vibracional alto, eu criar uma sintonia, não duvidar, ir para um pensamento positivo, né? Ter um desejo ali, como se fosse um desejo assim ardente, né? Uma coisa realmente que eu não crio dúvidas sobre aquilo que eu estou desejando, querendo, né? Entro num estágio de alta frequência para fazer o colapsar das ondas. Isso é uma fase. Então, isso vai primeiro para o campo do não manifesto para depois para o campo manifesto. Isso tem um tempo. É uma fase, são fases que eu preciso respeitar para que seja feito o manifesto. Quando eu estou pela fase... Oi, diga. Então, mas e com relação à graça, a graça não tem essa fase? Não. A graça, ela é espontânea, ela é imediata, ela não tem fases, porque ela é pelo Espírito. Você é una com o Espírito. Você não está manipulando a mente. Então, quando eu entro em sintonia com o Espírito de Deus, que ele fala aqui, né? Ele fala aqui, ó, o reino de Deus está dentro de mim, o Espírito de Deus habita em mim. Quando eu entro em sintonia com isso, sem manipulação, sem propósito, né? Eu entrego, né, para que as coisas sejam realizadas através dele, que realmente a gente precisa, porque ele sabe de tudo, é natural, não existe fase, ela pode aparecer instantaneamente. Não tem essa fase de passar para o não manifesto, depois o manifesto, ter que seguir. Não, simplesmente é. Porque não há limitação, não há condição para graça. O nome já fala, né? Graça. De graça. Né? É um estado de espírito. Para o metafísico, eu preciso ter todo um preparo, eu preciso me sintonizar ali, eu preciso pensar, a mente tem que estar num estado XPTO, tem todo um ritual ali. Para a graça, não. Ela simplesmente ocorre. Naturalmente. Não tem esforço. Né? Quando o tal, né, fala ação pela não ação, é justamente isso. Eu vou ter uma ação com entusiasmo, com leveza, com fluxo. Porque quem é que está realizando de fato essa manifestação? Não sou eu. Mas o Espírito que habita em mim. Mas para que a graça ocorra... Eu tenho que abrir mão desse eu. É renúncia. Certo. Eu não posso... Do ego, né? É do ego, né? A metafísica é pelo ego. Não, é pelo ego. Uma coisa que você quer manifestar, um desejo seu, Vanessa. Aí você tem todo esse trabalho que pode acontecer, mas você vai ter que estar sempre fazendo isso para manter isso dessa forma, né? Sim. Aí você, quando é pela graça, você não tem desejo nenhum. O que vier, é ótimo. É assim, ó, a gente está aqui experimentando a matéria, né? Nós estamos aqui passando pela expiação de acordo com o curso, não pelo espiritismo. Expiação não é pagamento de nada, é só uma correção, né, de eu voltar para o espírito, tá? É o perdão de si e o perdão deste mundo. Ponto, tá? Não vamos negar
Os níveis. O que é negar os níveis? Existe o nível espiritual e existe o nível material. Eu estou aqui, eu preciso ter as coisas daqui para poder fazer o processo, né? A graça tudo sabe. Então vai vir dentro daquilo que eu estou precisando, tudo, nada me falta. Né? A gente não vai ter aí também a questão, essa coisa, R$ 1 milhão, eu quero. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui do mundo, né, coerente, vamos colocar assim. Daquilo que me cabe para realizar o processo. Ponto. Embora eu seja ilimitado, né, eu sou infinito e eterno, né, não tem condições para que, né, não tem uma condição para que eu realize. Não, eu sou livre. O espírito é livre. Então, tudo me cabe. Tudo é meu, porque o que é dele é meu. Tá? Mas, no percurso, quem faz esse processo de transição do eu para o espírito não tem mais esta preocupação. Não tem essa preocupação de né, desejarem desenfreadamente. Não existe mais isso. Porque esse ser que já fez a transição, ele está fazendo um serviço, ele está a serviço do todo. Ele está a serviço do espírito. Então, naturalmente, tudo que é preciso aqui para realizar o processo é fornecido. Nada falta. Fala? Oi? Esse é o suprimento que o Joel fala? É o suprimento. Sim, e o suprimento não classifica ele, porque assim, a mente está tão condicionada que o suprimento vai para onde quando a gente pensa em suprimento? Dinheiro. Mas não é isso. Se eu for para a palavra suprir, estou te suprindo, né? Suprir. O que é o suprir? É o fornecer. Eu posso receber um suprimento de várias formas. Não é só na questão, né? Lembra da semente, né? A batata a semente da batata é um suprimento. A semente de uma árvore é um suprimento. Vamos supor que você está sem trabalho e você precisa de um carro para fazer o trabalho. Para conseguir um trabalho lá que precisa de um carro. Ué, de repente ele te fornece o primeiro carro. É um suprimento. Então eu vou sendo suprido de várias formas para realizar o processo, não necessariamente em dinheiro, né? A forma ali. É o que Joel fala no capítulo da Rosa, né? Se eu te colocar um dinheiro na sua frente e você ainda ver dinheiro, você está equivocado. Isso está condicionado. Aquilo é um papel. Quem que atribuiu aquele papel que ele tem poder? Se eu rasgar ele, né? Quem que atribuiu que ele tem poder? O homem. No ego, né? A mente que está condicionada. Então, esses condicionamentos na mente precisam ser corrigidos. Como é que a gente faz isso? É tirando o julgamento de tudo. Ir além das aparências. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu tinha muito isso na mente, né? Hoje diminuiu já, mas eu tinha muito isso na mente. E eu queria muito comprar o livro do Curso em Milagres, né? E na época eu
estava com restrições, né, financeiras para isso. E aí eu vi o preço, né, na internet, na época estava R$ 95. Aí eu virei para Jesus e falei, né, claramente, assim, que a conversa é bem, bem clara, né? Falei, Jesus, que preço é esse? Aí eu escutei assim, o que significa isso para você? O que são esses números aí? Eu falei, quem é que está classificando esses números? Eu só vejo 2 números. É só o que eu vejo. Eu falei, pois é só 2 números. O que significa isso? Quem está dando o atributo ali para ele, né? Pois bem, comprei, né? Passou uma semana, eu recebi o mesmo valor. Através de um irmão, claro, né? Porque tudo aqui é através das relações, né? São através dos irmãos, né? Que a gente faz todo o processo. Então é isso. Quem que atribui aqui as coisas desse mundo? É nós. Nós damos peso, nós damos julgamento para as coisas. Por isso que Joel fala do bolso, né? Que é muito interessante isso. Não olhe para o seu bolso, né? Vá além das aparências. O seu bolso é só uma aparência. Não julgue pelas aparências. Aquilo não significa nada. Deixa eu terminar esse trecho aqui, né? O reino de Deus está dentro de mim. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sei que o Espírito de Deus não pode habitar em mim enquanto estou pensando em termos deste mundo. Ou seja, você tem que transcender o humano. Ele fala muito disso, né? Ir do corpóreo para o incorpóreo. Aí ele continua. Mas eu venci este mundo. Venceu as limitações, as condições. Não tenho mais pensamentos em querer Deus para algum propósito mundano. Agora minha mente está incondicionada e busca apenas sua paz, sua graça, sua vontade. Isso aqui é um trecho que ele orienta, né? Que ele indica como meditação, né? Como introspecção, como oração que você faz. Né? Então você pega essa experiência aqui do Joel e pratica ela. E isso, por enquanto, vai passar só pela mente. Fica ali na mente, você ainda racionaliza sobre isso, né? E vai limpando, e vai chegando no momento que isso vai se tornando um sentir. Porque a gente tem que sair do mental e ir para o sentir. Essa é o nosso maior desafio. E aí, quando eu estou sentindo, nenhuma palavra mais é necessária. Tudo bem, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar. Que aí essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula. A gente não perder o fio da meada aqui. Então, assim, a mente condicionada, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Ela tem condições ali que eu acreditei através do ego, condições hereditárias, condições sociais, né? O inconsciente está ali com coisas tanto dessa experiência como de outras experiências. Então, é muita coisa, é um processo que a gente tem que respeitar, tem que dar tempo para ele se realizar. Mas se eu já tenho uma consciência que disso, já é um grande passo, porque a maioria das pessoas não tem.
É tudo no automático, é tudo na impulsividade, né? É o impulso ali, é o sistema, é o complexo R, né, que a gente tem aqui né, no sistema mental, né, do instinto, né, que não para, que não reflete, né, que vai tudo pela impulsividade, vai pela reatividade também, né, a gente tem que deixar de ser reativo diante desse mundo, né. Então, as coisas aparecem, eu já reajo instantaneamente, sem parar e observar, refletir sobre aquilo que está se, né, aparecendo, né, que é uma aparência. Então, tudo isso vai de encontro com um processo, com um determinado tempo que precisa para tirar essa mente condicionada. Joel fala disso, às vezes precisa de muito tempo, né? Muitos anos, às vezes, de treino. Isso quando ele não falou na outra obra lá, que uma pessoa perguntou lá no Telegram, né? Que não entendeu. E Joel fala, às vezes você, para expressar o ser, você precisa de várias experiências, né? Para ir realizando o ser. Por quê? Porque o condicionamento é muito forte, ele é muito pesado. E vai chegar em um momento que a gente vai fazer a realização que nem ele fez e outros fizeram. Quando? Não interessa. Como? Também não interessa. O que interessa? Eu estar disposto a fazer essa transição. Eu estar disposto a fazer essa renúncia. E esse é um caminho estreito, né? É um caminho que ou você mergulha ou é o que Joel fala, vai ganhar só um pouquinho de harmonia, né? Mas não vai fazer o processo de fato. Tudo bem, gente? Oi. No caso, para dores físicas, dores no corpo, também é a mesma coisa. O A suprimento mesma seria coisa. a saúde, é isso? Na verdade, é assim, né? O corpo, ele é um reflexo da mente. Tudo que está manifestado no corpo vem de um condicionamento ali de autopunição que eu tenho no meu inconsciente para o corpo, né? Por quê? Porque o corpo ele não tem capacidade de autocriação. Quem comanda o corpo é a mente. É por isso que o Joel fala aqui da idade, né? O corpo não conhece doença, ele não conhece idade. Quem é que conhece isso? A mente. Então, aonde tem que ser curado aí? A mente, ela tem que ser entregue para o espírito. Se está manifestando no físico já como doença, vamos colocar assim, né? Está doente, né? O corpo está doente de alguma forma, eu estou com um condicionamento na minha mente ligado, primeiramente, à culpa, seguida de autopunição. Né? Por que eu estou com isso? Né? Da onde eu comprei essa crença? Né? O que eu estou acreditando ali que o ego está me vendendo, que eu preciso manifestar, preciso ter um reflexo no corpo. Aí a gente entrega essa mente para o espírito, a arte de curar pelo espírito. Lembra? Aqui tem o capítulo aqui que a gente já leu. Curar a mente não é um processo psicológico. É um processo espiritual. Porque só existe o espírito. O corpo é uma projeção da mente. Então, qualquer dor que aparecer, e a gente sente isso sempre, que a gente acredita ser o corpo ainda, a gente acredita na separação. Por isso que ainda o corpo manifesta, porque eu acredito ser o corpo.
Eu acredito que existe a morte, e logo eu vou manifestar no corpo ali. Tem um vídeo muito bom do Joel, eu não sei o título dele agora, se eu achar, eu compartilho novamente lá no grupo, que é onde ele ensina a gente sair da consciência do corpo, a gente elevar-se acima do corpo e se ver acima do corpo. Por que Joel tinha esse exercício? Porque ele sabia que o corpo é uma projeção. E a consciência não está no corpo. É o corpo que está na consciência. Tudo bem? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu encerro a aula de hoje, a gente continua na próxima semana, com esse outro trecho aqui, que eu acho que deve faltar só mais duas páginas para a gente finalizar. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então tá. Gente, obrigada por terem vindo. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, E até semana que vem. Até semana que vem.